Então, sejam todos bem-vindos. Com muito prazer, a gente está realizando esse evento para fazer a abertura do terceiro edital de microprojetos. A gente, no começo desse ano, quando começou essa pandemia, a gente não sabia se a gente sequer ia conseguir voltar a fazer os eventos presenciais. Então, nesse mês de outubro, a gente já realizou o primeiro evento presencial. Foi uma alegria muito grande poder rever, mesmo que através, né, do computador, da tela, rever as pessoas com as quais a gente vem nos relacionando já há bastante tempo, e sequer imaginávamos que poderia ser possível realizar o terceiro edital, né, mediante tantos problemas, né, que a pandemia acabou desencadeando, mas felizmente com muito positivismo, com um trabalho em equipe que realmente tem que ser valorizado aqui, com a liderança da Lia na captação de recursos, e deu para a gente essa possibilidade de estar fazendo essa abertura hoje, e graças também ao apoio, ao patrocínio da empresa Polimix, que já é parceiro da rede já há muitos anos, e quando a gente levou essa proposta para eles, eles aceitaram, e já possibilitando a gente, de cara, já poder selecionar 2 projetos, e a gente vai ter um terceiro projeto que a gente vai colocar nesse edital também. Então, esse edital já vai selecionar 3 projetos que vão receber R$5.000 cada um. Então, essa é a agenda de hoje, tá? A gente vai fazer a leitura do regulamento para que vocês não tenham dúvida como é que vai funcionar. A gente vai mostrar o formulário de inscrição, todos os campos, falar, né, dos anos anteriores, os problemas que nós identificamos, os quais fizeram que algumas inscrições fossem já de imediato, né, desclassificadas, porque não atenderam aos requisitos do regulamento. E já fazendo um parênteses, o edital de microprojetos da rede social é um edital fácil de ser atendido, é muito simples, né? Então, a gente não quer que as entidades se desclassifiquem porque esqueceu de enviar algum documento ou porque não preencheu alguma das informações no campo, né, do formulário corretamente. Então, por isso que a gente, através desse evento de hoje, quer explicar para que não fiquem dúvidas, né? E a qualquer momento vocês podem fazer dúvidas, tá? Fazer as perguntas para tirar essas dúvidas, e a gente vai mostrar como é que vai funcionar todo esse mecanismo, tá? Através do cronograma. Então, hoje é a abertura do edital. E depois da gente fazer esses procedimentos de leitura, a gente vai dar alguns recadinhos. Bom, então aqui no regulamento, a gente apresenta a rede social da região Grande Oeste, tá? Então, a gente já está colocando que esse edital vai contemplar a seleção de 3 projetos e estamos já considerando a possibilidade de um 4º projeto, mas que está ainda condicionado à captação do respectivo valor total. Então, pode ser que que esse edital venha a contemplar a seleção de 4 projetos, mas ainda não está totalmente seguro, porque não estamos com o valor total, ok? No segundo item, a gente fala institucionalmente sobre a rede, né? É um conceito. Pode descer um pouquinho, Cida. Bom, vamos falar, então, o que são microprojetos, tá? São propostas ou de complementariedade a projetos já existentes das organizações sociais proponentes, ou de necessidades emergenciais, mas que sejam capazes de gerar alto impacto a partir de um pequeno investimento, devido ao qual, de insuficiência ou deficiência que essas entidades se encontram. A gente sabe, né, que muitas vezes o recurso financeiro que as entidades conseguem, ele é muito determinado. Então, às vezes, impossibilita, né, que a entidade possa fazer outros tipos de planejamento. E é pensando nesse nicho de oportunidade que a rede decidiu fazer o edital de microprojeto, né?
já com esse olhar de fortalecimento mesmo, como oportunidade, porque existem muito poucas iniciativas para apoiar o terceiro setor nesse sentido. Então, é novamente a rede se posicionando na região como um ator ativo de fortalecimento do terceiro setor. O nosso cronograma para esse edital, pode descer um pouquinho, Cida, por favor. Então, nós iniciamos na data de hoje, fazendo a abertura, que é essa leitura do edital, dando notoriedade, né, aos termos desse edital, para que todos tenham a informação clara de como é que ele vai funcionar. E a partir de hoje, ou seja, terminando esse evento, nós já vamos enviar imediatamente para toda a nossa base de e-mail um e-mail com o regulamento e com o formulário de inscrição, no qual vocês vão preencher, fazer a inscrição do microprojeto, tá? E vamos começar a receber as inscrições a partir de hoje, assim que vocês receberem esse e-mail, né, com o regulamento e com o formulário. E as inscrições vão ser encerradas no próximo dia 15 de novembro, que é um domingo. A partir da segunda-feira, do dia 16 ao dia 5, vai ser o processo de análise e seleção dos 3 projetos e talvez até de um quarto, como a gente colocou que há essa possibilidade. Durante esse período de análise, vai ser feito também as visitas em cada uma das entidades que forem pré-selecionadas, para que o grupo que está definido para fazer essa análise e seleção possa realmente fazer a sua decisão pelos 3 projetos, ou 4, como a gente está colocando. No dia 7 de dezembro, a gente vai fazer um evento, também digital, para poder fazer a divulgação dos projetos selecionados. E a gente espera que no dia 10 de dezembro seja possível já fazer o repasse dos recursos, porque existe um trâmite de preenchimento de documentos entre as entidades com as quais tiveram seus projetos selecionados e a rede social, né? Então, a gente coloca aí alguns dias entre o dia do resultado e o dia do repasse dos recursos, que é para ter esse tempo para se preencher as documentações e efetivamente fazer a transferência dos recursos financeiros. Bom, vamos para o 5º item, critérios de participação. Ser preferencialmente uma entidade social juridicamente constituída. Nós não vamos desclassificar as entidades que ainda não estão juridicamente constituídas, porque nós entendemos que ela pode também estar em um processo de constituição jurídica. Então, esses são 2 critérios que nós vamos analisar. Então, as entidades que ainda estão atuando de forma informal, mas que estão em processo, né, de legalização, também podem fazer as suas inscrições, que nós não vamos desqualificar. Dispor, preferencialmente, ou estar em processo de abertura de conta bancária institucional. Tá? Nós entendemos que a abertura de conta bancária pessoa jurídica é um processo também um pouco mais complexo do que conta bancária pessoa física. Então, a entidade que está em processo de legalização, né, de constituição jurídica, ela só vai conseguir abrir uma conta bancária pessoa jurídica depois que esse processo tiver finalizado, né? Então, a gente tem essa flexibilidade também de entender que se a entidade ainda não tem a sua conta bancária pessoa jurídica e estiver em processo não vai ser um motivo para desqualificar a seleção do projeto. Não ser desqualificado, ele tem que preencher o formulário de inscrição de forma correta e integral. A gente já teve inscrições que vieram faltando informações nesse formulário e, infelizmente, a gente teve que desqualificar. Então, por favor, se atentem antes de mandar o formulário se todos os campos estão preenchidos. E é um formulário bastante simples, tá, pessoal? Entregar, né, fazer a inscrição completa
até a data do dia 15. Nós já tivemos casos também, infelizmente, de entidades que fizeram a inscrição após a data do regulamento. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Eu ouvi algum barulhinho, eu pensei que tivesse alguma pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, tá? Libera o microfone e podem fazer a qualquer momento, tá? Que eu acho que é mais fácil a gente interagir com a pergunta, né, tal. Mas quem não tiver pergunta, eu peço, por favor, que fechem o microfone para não dar ruído. Então, mas ela disse que Pessoal, quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar para não dar interferência. Como que eu fecho? Não é a senhora, mãe. É o outro rapaz que estava falando aí, enquanto ela estava falando, a senhora viu? Então, a senhora está quietinha, fica tranquila. Ok? Vamos lá. A inscrição para esse edital, como nos anteriores também, ela deve ser feita anexando alguns documentos. Então, nós pedimos que os proponentes enviem um relatório de atividades dos 2 anos anteriores. Tá? Várias inscrições foram desqualificadas porque a gente não recebeu esse relatório de atividades. Tá? E por que nós precisamos desse relatório? Para que a gente conheça o trabalho dessas entidades de forma consistente, a gente veja que é uma entidade que já vem realizando um trabalho e não a participação nesse edital não é uma proposta isolada, né? Já faz parte de um trabalho consistente que vem sendo realizado. Então, é uma das únicas maneiras que a gente tem, na fase de análise, né, de poder entender que a entidade vem trabalhando de forma regular, estruturada, planejada. Se alguém tiver alguma dúvida, né, do que é relatório de atividades, que eu imagino que não seja, né, o caso, mas se tiver alguma dúvida, pode fazer contato com a gente depois, a gente orienta a apresentação, como é que deve ser esse documento. Nós vamos dar preferencialmente a preferência para os projetos que têm atuação na região metropolitana, né, de São Paulo, na região Grande Oeste metropolitana de São Paulo, que é a área de atuação preponderante, né, da rede, mas vamos analisar as outras propostas também, né? O nosso patrocinador, a empresa Polimix, está, né, muito mais tendencioso a fazer a seleção para os projetos realmente da região Grande Oeste metropolitana. Nós temos um terceiro projeto também, né, que nos dá essa flexibilidade de fazer seleção com uma abrangência um pouquinho maior. Então, vamos considerar projetos também que não sejam da região metropolitana, ok? E, por fim, nós não iremos analisar os projetos que já foram contemplados no primeiro e no segundo edital, já pensando de dar oportunidade para que outras entidades possam apresentar seus projetos e possam ser selecionados. Tá? Então, essa foi uma decisão que nós tomamos, que as entidades que já foram selecionadas, a gente não vai considerar a inscrição. Então, nós já temos 3 entidades que já foram selecionadas no primeiro e no segundo edital, respectivamente. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, podem fazer perguntas, pessoal, senão a gente vai seguindo. Cida, te peço descer um pouquinho a página. Regina? Sim? Oi, é a Selma, da Casa do Pequeno Cidadão, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Bom dia para todos. Então, Regina, a Casa do Pequeno Cidadão Nossa Senhora Aparecida, ela está localizada na Lapa, região oeste, mas pertence a São Paulo e não em nenhum município da região oeste. Eu acho que a gente já inscreveu o ano passado, acho que não teria problema, né?
Não teria problema. Tá. A gente vai analisar, sim. A gente já tem recursos para selecionar 3 projetos e, muito provavelmente, a gente vai ter recursos para selecionar 4 projetos. Então, a gente coloca esse texto, né, na redação, que preferivelmente a gente vai analisar projetos, mas a gente não vai desqualificar. Se a gente entender que é um projeto que está gerando impacto e que atendam, né, os critérios que a gente está colocando nos termos aqui do regulamento, a gente não vai desqualificar e a gente vai analisar sim. Até porque a localização da instituição é Lapa, mas ela atende crianças dessa região oeste, né? Então, assim, ela abriga crianças. Então, é mais nesse sentido. Tá bom, obrigada. De nada. Bom, dando continuidade, então, vamos falar agora das modalidades de apoio, quais os perfis, os tipos, né, de projetos que podem ser inscritos nesse edital. Então, projetos que visem aquisição de equipamentos, de bens duráveis, projetos que desejam fazer obras e benfeitorias, muito provavelmente nas instalações onde tem o atendimento, projetos para que se façam investimentos em tecnologias de comunicação. A gente sabe que isso hoje é muito importante e a maioria das entidades não está ainda dentro, né, desse novo momento do digital, e é importante. Projetos que visem implementar geração de renda, mas geração de renda como uma atividade meio para a autossustentabilidade financeira da própria entidade, projetos que visem a compra de material, seja material pedagógico, de apoio a projetos socioassistenciais que já estejam acontecendo, ou até a compra de material de escritório, de consumo, porque a gente sabe que também isso é uma necessidade recorrente das entidades. Projetos que visem pagar os profissionais, né, ou seja, muitas vezes a entidade também trabalha com voluntários, e isso pode vir a se tornar, né, uma fragilidade muito grande. Então, projetos que visem pagar a mão de obra também podem ser inscritos, né, no edital de microprojetos. Projetos que visem custeio para pagamento, né, de contas, ou até pagamento de dívidas. A gente já teve projetos inscritos onde a entidade estava numa situação bastante crítica com relação a dívidas ativas junto da União, e a gente sabe que muitas vezes numa situação dessa, praticamente inviabiliza a entidade no seu trabalho, a fazer parcerias, né? Então, é esse olhar que o microprojetos o edital de microprojetos da rede tem, poder, né, dar essa oportunidade para a entidade para que ela possa realizar o seu trabalho socioassistencial sem ter nenhuma dessas fragilidades. Pode dar sequência, Cida. Como vai acontecer o processo seletivo, né? As propostas serão recebidas, um pouquinho mais lá para baixo a gente vai falar como elas vão ser enviadas, né? E elas vão ser, então, analisadas e classificadas em um comitê de seleção, formado por voluntários e colaboradores. Esse comitê já está constituído, e nós iremos observar os seguintes critérios. Primeiro, estar em consonância com todos os termos do regulamento, ou seja, tem que atender esses termos do regulamento, né? Enviar dentro do prazo, está dentro desses critérios, né, de perfil de proposta. Vamos analisar a relevância e o impacto dessa proposta, né, dessa inscrição, a clareza na apresentação das informações. Teve alguns projetos que a gente teve que entrar em contato com o proponente, né, com a entidade social, para poder entender exatamente o que estava sendo pedido, né? Então, muitas vezes isso dificulta também a análise. A gente vai analisar também a credibilidade da organização, né? Então, um dos instrumentos que a gente tem para analisar essa credibilidade
são os relatórios de atividades que eu já fiz o comentário anteriormente, né? A gente quer entender que a entidade tem um trabalho regular, um trabalho planejado, consistente, estruturado, programado, ok? E a gente vai analisar essa questão geográfica também, porque a gente vai privilegiar a região onde nós atuamos preponderantemente. Todos os projetos vão receber notas, né, de cada um dos integrantes desse grupo de análise, e essas notas vão variar, né, de 5 a 10 pontos. As entidades que estão participando do evento de hoje vão receber 1 ponto, e esse ponto, esse 1 ponto, né, principalmente ele tem um objetivo de ser, né, de desempate, então é importante a presença de vocês hoje aqui. As entidades que forem pré-selecionadas, elas vão receber contato dessa equipe, né, de seleção, porque um grupo irá visitar pessoalmente essas entidades, né, mediante toda uma pré-organização, até também pelas questões aí de biossegurança, né, com relação à pandemia, mas isso vai ser falado depois também. E nessa visita, a gente vai pedir, né, que a entidade mostre, né, novamente os seus documentos e que demonstre a relevância e a importância em loco, né, no local desse projeto, do projeto proposto nesse edital. Pode descer. Bom, aqui um pouquinho sobre orientações gerais que nós estamos dando às entidades, e vale muito a pena ler, tá, várias vezes essas informações aqui antes de submeter a inscrição, porque várias entidades acabam não se atentando a essas orientações aqui e mandam a inscrição de forma incompleta. Então, tenham bastante, né, atenção aos itens que estão aqui detalhados. Tá? Uma informação que vale a pena ser falada, tá? Essas inscrições são gratuitas, não tem nenhum ônus, obviamente, né, para as entidades participantes. Cada entidade, cada instituição poderá apresentar somente uma proposta, né, dentro desse edital. Essas propostas, elas têm que estar relacionadas com um ou com vários, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são os ODSs. Então, quando a gente for lá no formulário de inscrição, vocês verão como é que isso será feito. Se tiverem alguma dúvida com relação a como fazer essa correlação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vocês podem entrar em contato com a gente. Depois eu vou dar aí a informação de como é que vocês podem fazer contato para tirar essas dúvidas, né, com relação a isso, e nós podemos estender também um pouquinho mais de informações, e o grupo, né, dos ODS Barueri e região também podem dar um suporte de explicações para vocês com relação a isso. Cada instituição, nessa fase de inscrição, no formulário, deverá indicar 2 pessoas com atuação social relevante em sua comunidade ou rede de parceiros como fiadores sociais. Ou seja, a gente quer pessoas que possam falar e possam atestar que o trabalho que as entidades realizam, né, que cada uma dessas entidades que estão fazendo, né, a inscrição, que fale que é um trabalho idôneo, tá? Então, isso daqui também é importante. Lá no formulário de inscrição, a gente vai falar mais detalhadamente como é que isso vai funcionar. Então, a gente dá aqui sugestões de quem poderiam ser, né, esses fiadores sociais. Então, dirigentes e técnicos de outras entidades que vocês têm relacionamento, representantes de escolas do bairro, de
parceiros que vocês têm, né, um bom relacionamento, só não pode ser funcionário da própria entidade, tá? Procurar ser um terceiro neutro, com relação que não tenha esse vínculo empregatício direto com a entidade, tá? Mas pode ser uma pessoa que preste serviço e que seja voluntário na entidade. Alguma dúvida com relação a isso? Bom, com relação ao perfil da proposta para esse edital, poderá ser uma ação isolada ou pontual, ser parte de algum programa já existente, mas que vocês desejam ampliar, ou até uma forma de contribuir na composição orçamentária de um novo projeto que vocês estão planejando implementar e que já vão ter, por exemplo, outros patrocinadores, mas ainda não chegou no volume total para poder iniciar esse projeto. Então, tudo isso pode ser colocado na proposta para esse edital que a gente vai avaliar, não vai ser desclassificado. Uma vez selecionado o projeto, a entidade vai começar, né, uma intercomunicação com o nosso grupo e receber as orientações de como é que vai acontecer todo esse processo. Primeiro, para receber o recurso financeiro, e depois, como esse projeto deve ser implementado com relação à prestação de contas e os diferentes formulários que a gente vai enviar para que a gente possa acompanhar essa fase de implementação e da execução desses recursos, né, ao longo do período que a entidade vai determinar. Então, tudo isso vai acontecer, né, depois que o projeto for selecionado, e a gente vai orientar como é que vai acontecer toda essa fase. E, por fim, né, uma vez selecionado os projetos, a decisão da rede é soberana e é irrecorrível. Pode dar sequência. Bom, com relação ao envio das inscrições. E o recebimento para que vocês possam fazer, né, essa respectiva inscrição. Então, como eu já comentei e reforço aqui, ainda no dia de hoje, né, esse material que vocês estão vendo aqui na tela, que é o regulamento, e depois o próximo, que é o formulário de inscrição, nós iremos enviar para todas as entidades integrantes da rede, iremos enviar por e-mail para que vocês já possam começar a preparar o processo de inscrição. O envio, tá, da inscrição, ela deve ser feita exclusivamente por e-mail, no endereço que está aí sinalizado, e até a data do dia 15, que é a última data de encerramento dessas inscrições. Esse mesmo endereço de e-mail, tá, será o canal de comunicação entre a entidade proponente e nós do grupo de análise. Nós não iremos fazer nenhum tipo de interlocução através de WhatsApp, presencial hoje nem está acontecendo mesmo, né, por telefone. Então, nós pedimos que seja totalmente concentrado, né, através de e-mail, para que, ou seja, tudo fique registrado, ok? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Muito bem. Então, já estamos aqui a 50% da abertura. Desejamos a todos, então, boa sorte. Boa sorte. Leiam atentamente, né, o regulamento para não enviar a inscrição sem estar em consonância com esses termos. Então, o formulário de inscrição, ele começa com os dados da entidade proponente. Se não
não estiver ainda juridicamente constituída, nesse campo onde tem o CNPJ, vocês podem colocar que está em processo de constituição jurídica, que a gente vai entender que está nessa fase. O próximo campo são dos dados dos fiadores sociais, ou seja, que são aquelas pessoas que vão falar da idoneidade do trabalho que vocês realizam, tá? Então, o nome da pessoa, o número da identidade dessa pessoa, o endereço de e-mail, um telefone e o papel social que essa pessoa desempenha em relação à entidade, tá? Então, aqui é importante especificar. A gente já teve inscrições onde esse campo não foi preenchido, né? E isso gerou, assim, uma situação bastante delicada para a gente. Então, por quê? Porque a gente vai entrar em contato com essa pessoa, né? O endereço de e-mail e o telefone são dois mecanismos que a gente vai estar usando para entrar em contato com essa pessoa, né? Para que ela fale sobre o trabalho desempenhado pela entidade. Ok? Bom, o próximo campo. Aqui o formulário ele está enxuto, mas quando vocês forem preencher, tá? Ele vai abrir as linhas, então não vai ter problema, tá? Então, como esse campo, por exemplo, aqui agora, vocês vão contar de forma resumida o histórico da entidade, como ela começou, algum fato, coisas importantes que vocês entendam que é bom colocar nesse campo. No máximo 15 linhas, tá? Então, façam um resumo. Quem é a entidade, o local onde ela atua, com qual público que ela atua, tá? Nessa linha. Bom, no próximo campo, está relacionado os 17 itens, né, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando vocês fizerem o preenchimento aqui, vocês podem assinalar com um X na frente de cada uma dessas opções aqui. O projeto ele tem que estar em alinhamento com um ou mais desses objetivos. Então, nesse aspecto aqui que eu coloquei para vocês, se vocês tiverem dúvida, entrem em contato com a gente e nós faremos, tá, a intercomunicação com o grupo da ODS Barueri Região, que é o pessoal que trabalha, né, simultaneamente com a gente aqui nessa região, para poder ajudar vocês a fazerem essa análise da proposta, né, desse edital, e ajudar a selecionar quais são os campos, quais são os objetivos aqui que estão em sinergia com a proposta de vocês, tá? Pode descer. Então, no mínimo, o projeto tem que estar com, no mínimo, um desses 17 objetivos, tá? Mas pode ser mais de um. Bom, agora a gente vai falar com relação ao uso do recurso financeiro. Então, lembrando que o projeto é de R$5.000. Então, vocês têm que colocar nessa planilha como vocês pretendem usar esse recurso financeiro, né? Esse recurso, ele tem qual objetivo? Então, expressar isso de forma financeira. Então, se for para aquisição de equipamentos, por exemplo, um equipamento que custa R$5.000, ou são alguns equipamentos que chegam no valor de R$5.000. Então, por exemplo, uma entidade tem como proposta comprar equipamentos para fazer uma cozinha comunitária. Então, ela vai relacionar aqui todos os itens, né, que ela deseja adquirir, que cheguem até o valor de R$5.000. Né? Façam uma estimativa muito próxima do real, a gente sugere que sejam feitos realmente os orçamentos, tá? Para que depois, se esse projeto for selecionado, quando for ser feito a prestação de contas, esse valor não fique fora, né?
não tem aí, né, uma grande divergência de valores. Pode descer. No próximo campo é justificar a proposta. Então, vai ser explicado, né, de forma, o porquê que vocês estão sugerindo tal proposta, né, quem serão os principais beneficiados através desse recurso, como é que ele vai impactar no trabalho que vocês realizem. Aqui uma dica para vocês. Quando a gente começa a fazer a análise do projeto, quando a gente recebe, é praticamente esse o primeiro campo que a gente lê. Então, a orientação que a gente dá para vocês é que trabalhem bem a justificativa, né, dessa proposta. Estudem a redação, a forma como é que vocês vão colocar o texto nesse campo, tá? Porque é aqui que realmente vai sensibilizar as pessoas que estão fazendo parte dessa equipe de seleção, tá? Então, uma vez bem escrito e bem justificado, tá? Já é um grande passo aí para poder aumentar as chances de seleção do projeto. E a gente quer entender de forma visual a importância dessa proposta. Então, por exemplo, se uma entidade vem com uma proposta de fazer uma reforma, porque as instalações físicas estão precárias, está apresentando problemas de hidráulica, de elétrica, então a entidade ela deve fazer fotos que justifiquem essa situação, para que nós, do grupo de análise, possamos realmente entender, né, a relevância dessa proposta. Então, escolham fotos que tenham sinergia com a proposta de vocês. A gente já recebeu proposta, inscrição, onde foi feito, né, toda uma justificativa, até bem feita, mas na hora de colocar a foto, a entidade mandou foto da fachada da instituição. Então, assim, não justifica, né? Tentem escolher fotos que tenham bastante relação com a proposta que vocês querem fazer. E aqui a gente dá campo para pelo menos umas 5 fotos, ou seja, quanto mais informação visual a gente tiver, mais chances do grupo ser convencido, né, da importância dessa proposta. Então, a gente vai estar enviando para vocês depois por e-mail, tá? Dentro de algumas horas. Então, vocês já vão poder começar a preparar para poder fazer a inscrição. Não tenha pressa, né, de fazer a inscrição entre hoje e amanhã, no próximo dia, tá? Justamente para não acontecer essas questões que eu já coloquei, da inscrição correr o risco de ser desclassificada porque não atendeu algum dos critérios, tá? De anexar, por exemplo, os relatórios de atividade, de não ter preenchido todos os campos do formulário, né, que muitas vezes é por falta de atenção, tá? Então, de hoje até o dia 15, tem bastante tempo para vocês analisarem e revisarem, né, todas as informações antes de efetivamente enviar a inscrição por e-mail. E, novamente, estamos à disposição para tirar dúvidas através do e-mail que está lá no regulamento. A gente anunciou no primeiro evento que nós realizamos da rede no dia 21 de outubro, que iríamos e já começamos um ciclo de capacitações para falar sobre o tema digital. Então, no dia 30 de outubro, foi realizado o primeiro evento, onde nós falamos sobre mobilização digital e sobre o processo, né, de transformação, ou seja, para a gente usar, né, o ambiente digital para captação de recursos. A gente está preparando esse material para ser disponibilizado para as pessoas que não puderam participar e para aquelas que puderam participar, para que esse material, né, venha se tornar um material de consulta. Então, a gente ainda está organizando esse material para ser enviado, e inclusive o material do primeiro evento digital, né, feito no dia 21, que a gente também ainda não enviou, mas como é de praxe, né, a gente sempre envia, às vezes nem sempre
logo após o evento, tem aí uns dias, né, de atraso, porque a gente não consegue ser tão rápido aí nas nossas tarefas pós-evento. E nós já temos programado um próximo evento para o dia 18 de novembro, numa quarta-feira, onde a gente vai falar sobre a recém-aprovada legislação, né, de proteção de dados. E a gente fez questão de escolher esse tema por ele ser um tema extremamente relevante, principalmente para o terceiro setor, no que se diz respeito à leitura de dados, ou seja, como o terceiro setor tem que lidar com os dados, principalmente dados sensíveis, como dados de doadores, dados dos atendidos e familiares, né? Não sei se vocês têm acompanhado esse tema, mas já está começando a acontecer algumas sanções. Por enquanto, como é uma legislação recém-aprovada, são sanções ainda administrativas, mas muito em breve serão sanções financeiras, ou seja, pode acontecer multa, né? Então, aqui, todos nós vamos aprender a lidar com informações de terceiros, e temos que saber como lidar. Então, a gente convidou o Dr. Cláudio Ramos, que já é um parceiro da rede de longa data, ele é advogado, ele hoje está novamente como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de Osasco, e também está participando de de um outro comitê do direito digital, que é, né, um assunto bastante novo, e ele pode falar sobre, né, a LGPD com bastante propriedade. Recomendo vocês já se prepararem, né, e deixarem essa data para poder participar desse evento, porque ele é bastante relevante e ele promete ter impactos financeiros no próximo ano. Ok? Mais um recadinho? Regina, que horário vai ser a palestra, por favor, do Dr. Cláudio? Vai ser na parte da manhã. Eu estou validando com ele um detalhe, porque muito, assim, pode ser que a gente mude um pouquinho o horário, por isso que eu não coloquei. Ah, tá. Tá bom. Eu vou cobrar dele hoje novamente essa questão, para a gente já definir isso com mais certeza. Obrigada, Rê. Nada. Bom, e uma novidade, falando aí, né, do novo ambiente digital, a rede também entendeu, né, que nós, de forma institucional, precisamos estar nas mídias sociais. E só que para estar, né, nas mídias sociais, a gente precisa se preparar, e é o que está acontecendo agora. Então, eu queria dar compartilhar, na verdade, com vocês que estão aqui presentes, e depois a gente vai fazer uma comunicação mais específica sobre isso, que nós, muito em breve, né, teremos presença aí nas principais redes sociais, graças ao assessoramento que nós estamos tendo hoje dessa agência, né, que é a Du Marketing, e que está ajudando a gente a preparar as páginas, né, o local, a nossa casinha, vamos dizer assim, né, dentro do Instagram, dentro do Facebook, do YouTube. A gente pretende disponibilizar no YouTube todos esses eventos digitais que nós estamos fazendo, estão sendo gravados. Nós pretendemos armazenar, né, como um grande acervo, para que depois possa ser consultado por qualquer pessoa a qualquer momento. Então, tudo isso a gente está organizando, e vai ser importante, porque hoje a gente sabe, né, as mídias sociais estão na vida, né, de todas as pessoas, só que a gente precisa aprender a usar cada uma delas, né, com os seus recursos. E estamos aprendendo também, né? Como a gente falou lá no evento do dia 21, o digital é novo, e é novo para todo mundo, né? Para uns um pouco mais já ambientados, para outros
precisa aprender praticamente do zero, ou precisa pedir ajuda para o filho. Eu tenho um filho de 8 anos que está me ajudando, então é assim as novas relações, né? Então, mas a gente precisa estar nas mídias sociais. E logo, logo a gente vai compartilhar com vocês cada um desses locais para vocês visitarem e nos apoiarem, né, com relação aos mecanismos que cada um tem, dos likes e tudo isso, né, que é todo um vocabulário novo, é tudo novidade para muita gente. E é isso, pessoal. Então, acho que essas são as principais informações que a gente queria compartilhar com vocês. Então, agradeço a presença de todos, ficamos à disposição. Dentro de algumas horas estaremos enviando esse e-mail. Desejo boa sorte a todos, que venham ótimos projetos de grande impacto para a região, porque a rede está muito feliz, em parceria com a Polimix Concreto, todos muito felizes em poder levar essa possibilidade de apoio financeiro direto para as entidades. É isso aí, pessoal. Obrigada. Nos vemos. Prazer em ver todos. Obrigada, eu que agradeço. Parabéns, Foi muito importante. Obrigada a você, José. Muito obrigado, Regina.